fidelidade, ela não muda, Senhor. Aquilo que Tu promete a cada um de nós, todos os dias tem se cumprido, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, mas também nos ensina, Senhor, a também ser fiel a Ti, Senhor. Quando tivermos em momento de escolha, Senhor, escolhemos buscar primeiramente a Tua presença, Senhor. Pai, Tu não tem deixado faltar nada, Senhor. Sempre Tu tens suprido a necessidade da vida dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que perseveram, aqueles que esperam em Ti, Senhor, não têm sido desamparados por Ti, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos. Meu Deus, eu venho Te pedir pela vida do Teu filho, Senhor, a qual Tu separou nessa noite, meu Deus. Será o mensageiro dessa noite. Meu Deus, usa a vida do Teu filho, meu Deus, para os nossos corações, para nossas mentes, para o nosso ser, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, todos os dias. Meu Deus, e a cada dia, Senhor, Tu tem pegado os instrumentos nas Tuas mãos e tem se revelado, meu Deus, usando cada um, Senhor, da maneira que Tu queres, da forma que Tu queres, Senhor. E não será diferente nessa noite, Senhor. Que o Teu Filho venha ser canal de bênção para nós, Senhor. Meu Deus, nós não viemos aqui para ouvir aquilo que nós queremos, Senhor. Porque quando chegamos aqui, queremos ouvir o que queremos, Senhor. Às vezes só encontramos defeitos, Senhor. Pai, então nos prepara para ouvir aquilo que Tu quer falar ao nosso coração nessa noite, Senhor. Usa a Tua palavra, usa os Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, Daniele? Oh, glória. Eu queria fazer uma pergunta para mim e para você, mas responda para você mesmo, amém, queridos? Você se acha um justo na presença de Deus? Responda para você mesmo, viu? Glória a Deus. Sem perca de tempo, vamos para a palavra do Senhor, uma rápida reflexão da parte de Deus para mim e para você nesta noite, queridos. Não quero me demorar, que eu também falei para o pastor aqui. Eu não sabia que ia louvar por Eliana, né? Que eu separei um louvor depois da reflexão, amém, queridos? Vai ser rápido, mas vai ser direcionada para mim e para você, porque vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 10, somente um versículo. Aleluia. Mas esse versículo, queridos, nos dias de hoje, é primordial nós aprendermos a sermos assim diante do Senhor, para que nós não venhamos a ser a parte B desse versículo, irmã Judite. Nós precisamos ser a parte A, João Marcos, desse versículo, né, João Marcos? Não a B. E nós entendemos aqui no capítulo todinho de Provérbios, capítulo 10, quando diz: o justo encontrar-te com o perverso. Ou seja, o justo encontrar-te com todos aqueles, queridos, que praticam o mal. Quando eu digo praticar o mal, a perversidade não está somente, aleluia, em ferir alguém ou tirar a própria vida de alguém. Não, mas também muitas das vezes nós nos colocamos perversos diante de Deus em machucar com palavras. Porque também isso torna o homem um perverso também. E nós vemos aqui, eu marquei algumas, quero me basear somente no 30, que diz assim, irmãos: o justo, eu e você, queridos, olha só, é eu e você que estamos aqui. Porque eu tenho certeza, queridos, que você, claro que você vai responder para você que você é justo, porque quando nós aceitamos o Senhor, porém verdadeiramente nós passamos a ter, aleluia, uma vida justa para com o Senhor.
Ainda que nós venhamos a viver em altos e baixos, querido, porque acontece com qualquer um de nós, mas que nós venhamos a procurar sermos vistos pelo Senhor como pessoas justas diante dEle, porque é Ele quem justifica nossas vidas, é Ele que nos torna justos, porque jamais Ele vai querer que nós venhamos a nos tornar perversos, irmã Fernanda. Por isso que nós temos que aprender, quando diz assim, ó, o justo jamais será abalado, independente de qualquer coisa, Eduardo, quando nós nos colocamos, aleluia, como pessoas justas diante do Senhor, nada vai nos abalar. Eu estava contando para a irmã esses dias, pastor Mauro, um sonho que eu tive. Eu não quero ter sonho, queridos, mas o sonho que ela me deu, que Deus me deu, perdão, falava assim de algo, quando nós nos colocamos, quando nós somos enxergados pelo Senhor como justos. Eu estava na congregação, você pode até dizer assim, vixe irmão, mas é porque tu estava lá no evento sábado, casa cheia, glória a Deus, não era, pastor? No Eusébio. Mas não, irmãos, é porque ali Deus também fala conosco. Deus falou tremendamente conosco ali, em relação a um testemunho de vida que se converteu através de um louvor. E uma pessoa, aleluia, que estava ali no meio daquele testemunho, no meio do testemunho daquele homem, Eduardo, chamado Baé, mais uma vez, irmão Judite, Deus o enxergava e o enxerga como justo, aquele homem, porque em todos os momentos aquele homem tentou, a vida daquele homem, só um apelido, né? Eu pelo menos nem me toquei do nome dele, se falou, eu nem me lembrei, mas como Baé, todos os momentos Deus estava vendo ele como justo, porque de nada ele reclamava, e o homem doido que ele reclamasse por alguma coisa, para tentar acusar o justo do Senhor, irmãos. Assim é nos dias que nós vivemos, todos os dias nós estamos tentados, aleluia, a desconhecer nós que somos justos para com o Senhor. E ali aquele homem ficou como justo ali, até um dia que aquele homem chegou através de um louvor, João Marcos, foi liberto. E esse sonho falava sobre isso, irmãos. Eu estava na congregação, cheia de gente também, não sei se era lá. Eu só via eu e aquela jovem que louvou o último hino lá, pastor de óculos, que é lá do Ministério de Louvor de lá. Se lembra, irmã Fernanda? Irmãos, nós estávamos dentro da igreja, mas a tempestade era grande. Era grande mesmo, ventos mesmos fortíssimos, e só eu e aquela menina aqui, irmãos, de frente para com o outro, e a igreja do jeito que os irmãos estão sentados, e como se eu e ela estivéssemos segurando ali a igreja, pastor, balançando para um lado, balançando para o outro, como uma vara de bambu, mas nós não caíamos, irmão, a gente não caía, porque Deus estava nos vendo, estávamos sendo vistos como justos. Aí eu contei esse sonho para uma pessoa, ela disse, irmão, isso tão somente é o ministério de louvor da igreja, não somente aqui na sede, não somente no ministério Deus é fiel, irmãos. O inimigo tentando abalar o ministério de louvor da igreja de um modo geral, irmãos. Porque o louvor, ele tem poder. O louvor, ele tem poder. O louvor, ele liberta. O louvor, ele sara. O louvor, ele salva. O louvor, ele transforma. O louvor, ele restaura. Como foi na vida do irmão João. Então, queridos, quando nós nos colocamos como justos, nos apresentamos como justos diante do Senhor, acontece algo assim sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural de Deus, para mim e para você. Aí diz assim, o justo jamais será abalado, mas, olha só, queridos, aqueles que insistem em ser perversos, insistem nessa vida de perversão, eles não habitarão a terra, irmãs e irmãos. É uma palavra forte.
Mesmo que nós estamos vendo aí, como nós estamos vendo, como eu estou vendo, querido, pessoas que estão querendo se chegar a Deus como justo, e muitas das vezes o inimigo tem armado ciladas. Pessoas que estão querendo se chegar, aleluia, deixar a vida pregressa, deixar a vida de perversidade e tentar ser enxergado pelo Senhor como justo, mas o inimigo tem armado ciladas, o inimigo tem tentado tirar estas pessoas e infelizmente, queridos, tem conseguido. Pessoas até que já aceitaram o Senhor, pessoas até que confessaram o nome do Senhor, que um dia foram enxergados como justos diante de Deus, diante da sociedade, antes na qual era julgado, o julgava. Mas nada está perdido não, queridos. Nada está perdido, porque você, nós temos que ser insistentes em levar este evangelho àqueles que tenho a vontade de retornar como um justo para a presença do Senhor. Aleluia. Mas para tudo isso acontecer, queridos, nós temos que ser tementes a Deus. O que é ser temente a Deus, irmão? É ter medo não, queridos, é obediência. O temor nada mais é do que ser obediente à palavra do Senhor, ser obediente aos desígnios de Deus, Eduardo. Isso é ser temente a Deus. Aleluia. Nós podemos aqui entender aqui nesse capítulo 10 que existem vários contrastes aqui, como esse versículo 30. Aleluia. Eu quero falar de alguns aqui que eu marquei. O versículo 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora o que, queridos? A violência. Só existe isso, pastor. Se não se deixar ser mudado ou moldado ou até poldado mesmo pelo Senhor, pela sua palavra, vai continuar sendo assim, queridos, e não vai habitar na terra que está preparada para mim, para você, que está preparada para estas pessoas também. Mas infelizmente não vão habitar se continuarem assim. No 7, a memória do justo será ou é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. É forte, irmãos. Por isso que eu e você, nós temos que permanecer, ainda que nós viemos a balançar para um lado, para o outro, que eu e você viemos a nos apresentar como justos, ser enxergados, se deixar ser enxergado como justos, para que nós viemos habitar a terra prometida. Aleluia. O 11, a boca do justo é manancial de vida. Em direcionar palavras que venham, aleluia, aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, precisando da nossa ajuda, aleluia. Aqui já diz, ela sai palavras de vida, que traz ao primeiro amor, que traz a uma reflexão de sair do meio da perversidade, como eu já disse, não somente em fazer mal ao corpo físico de alguém, mas também dentro de palavras, queridos. Temos que saber nos direcionar, temos que saber interpretar as palavras, porque muitas das vezes somos mal interpretados também, pastor. E isso é perigoso. O 17, o caminho para a vida é de quem guarda, o ensino, a palavra, aleluia. Mas o que abandona, eita Jesus, tem muitos, queridos, mas o que o abandona, a repreensão, anda errado, não consegue se deixar ser repreendido por aquele mal que está em nós, queridos, muitas das vezes. O 21, os lábios do justo apacentam a muitos, olha só, traz ao aconchego, aleluia,
do Senhor apacenta aquelas ovelhas que outrora estavam perdidas. Mas por falta de senso, morrem os tolos, ou seja, os perversos. É incrível, irmãos. O 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo, ou seja, o que é anelar é buscar, é almejar aquilo que vem do alto para mim e para você. É anelar a presença do Senhor, é anelar sermos vistos como justos diante de Deus. Iremos habitar sim a terra quando nós anelamos ela. Aleluia. Glória a Deus. O 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados, irmãos. É muito forte, irmãos. O temor do Senhor, a obediência ao Senhor, nos levará a termos longos dias na presença do Pai, na presença daquele que criou eu e você. Aleluia. O 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Íntegros somos eu e você diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a ruína aos que praticam a iniquidade. Será ruína para quem pratica tal coisa. 31, que nós já lemos o 30, né? A boca do justo, a minha e a sua, só tem que produzir aquilo que é bom, aquilo que vai, aleluia, aquilo que vai edificar primeiramente a mim e a você, e através dessas palavras que nos edifica, iremos edificar outras vidas, porque a palavra estará em você, a palavra estará em mim, a palavra estará em nós, queridos, aleluia. 32 para finalizarmos. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Eu trouxe aqui alguns versículos para a gente. Como eu falei, aqui nós encontramos nesse versículo, encontramos mais um contraste, que é o versículo 30, entre o ímpio e o justo. Aleluia. O que detém as pessoas de praticar o mal, ou seja, aquilo que evita de eu e você praticar o mal, é termos tão somente o temor ao Senhor. Somente isso que vai nos deter em não fazer o mal. É o temor, queridos. É o temor que vai alegrar o teu coração, o meu. Aleluia. E isso, como nós já lemos, isso vai prolongar as nossas vidas na terra. Porque nós vamos nos colocar como justos. Nós precisamos nos colocar como justos, porém tementes a Deus. E através disso, todos os sonhos que eu e você temos, querido, ele vai se transformar em alegria. Antes de eu refletir nesta palavra ontem, eu me lembrei das duas pregações do pastor, o homem daquele tão justo e íntegro como Ezequias, o rei. E Deus vai mandar ele organizar a sua casa. Nós temos que muitas das vezes organizar a nossa casa espiritual, queridos, para que nós venhamos a transparecer justo diante de Deus. E em seguida a pregação da Manu, falando de algo que também era justiça permitida por Deus. Deus usando o seu filho chamado Davi.
em ser justo para com o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Isso também era ser justo diante de Deus, pastor. 2 casos. Aí eu trago agora para o que aconteceu ali na Herolândia, irmãos. Tamanha perversidade, aquilo que aconteceu. Glória a Deus, que tinha muitos sonhos, queridos. E ali estava a perversidade sobre o olhar daqueles homens que fizeram tal coisa. E ali eu vendo a irmã dela, eu tenho para mim que eu tenho certeza que ela era uma serva do Senhor, a irmã da jovem, dizendo que ela tinha ido agora para os braços do Pai, porque, irmã, eu creio que ela foi. Pela situação na qual foi tirada a vida daquela jovem, eu creio, irmãos. E são pessoas assim, que se não deixarem isto de lado, essa tal perversidade, não vão habitar a terra. Ruas de ouro e de cristal que estão preparadas para nós, queridos, não vão habitar. Por isso, aleluia, que quando nós dizemos aqui, como diz na letra da canção, Maranata, Maranata, ora vem Senhor, é porque está próximo, queridos. E pessoas assim colocadas como ímpios, porque são ímpios, não tem esperança em nada, porque tudo que eles fazem, João Marcos, serão frustradas. Não tem o mínimo de arrependimento, meu irmão. E isso não tem como ser um justo diante de Deus. Será feita a justiça do Senhor sobre pessoas assim. É forte, mas é verdade. E é verdadeiro. Sabe por quê, queridos? O caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho do Senhor, ele é perfeito. Aleluia. E essas veredas que muitas das vezes nós temos que passar neste caminho espinhoso, é o que vai nos levar ao encontro do Senhor, é o que vai nos tornar justos. Mas nós vemos que muitos estão escolhendo as veredas da porta larga e outra, estão entrando com bagagem e tudo e não estão conseguindo voltar. Pois é esse caminho do Senhor perfeito e estreito que nos conduz à salvação, que vai nos conduzir a vermos a terra prometida para mim e para você, queridos, aleluia. Johnilson, 2 Crônicas, por favor, 36, versículo 15 e 16. Porque Deus tem usado os profetas dele, Deus tem usado os instrumentos dele em trazer a palavra para estas pessoas, pastor. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. Esses mensageiros somos eu e você nos dias de hoje, queridos, onde temos que levar a palavra para estas pessoas que insistem em viver na impiedade, que insistem em viver a desobediência, que insistem em viver na maldade. Pelos seus mensageiros madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus é o Deus que tem se compadecido de nós até hoje, irmãos. Desde ali da cruz ali, ó, Ele se compadece das nossas vidas. Nós é que muitas das vezes o traímos, em escolher sermos insensatos e não escolhermos ser prudentes. O outro, Johnilson. Aleluia. Porém, olha só, queridos, ó, muitos que estão nessa situação fazem isso nos dias de hoje, ó. Porém, zombaram dos mensageiros. É o quê? É zombar quando você está falando da palavra, é não crer naquilo que Deus está usando os instrumentos dele no dia de hoje para libertar uma vida que está em plena perversidade.
E acontece isso, ó. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a sua palavra e escarneceram dos seus profetas. Nós não podemos escarnecer de um verdadeiro profeta. Nós não podemos deixar de escutar um verdadeiro, aleluia, instrumento de Deus, um vaso de Deus, levando a palavra para quem quer que seja, queridos. Aleluia. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Eita Deus. Não vamos esperar, queridos. Por isso que vamos permanecer como justos, eu e você, até a volta de Jesus. Para que nós venhamos a viver fortalecidos em uma só verdade, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Jeremias, João Nilson, capítulo 7, versículo 25 também fala algo para nós nesta noite. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, eu os dou a quem me agrada. Olha o que o Senhor tem preparado também para nós, queridos. Mas nós temos que agradar o Espírito Santo. Nós temos que aprender a agradar e não desagradar, e não fazer o Espírito Santo, porque ele geme, ele chora, queridos, por pessoas assim, que se encontram, aleluia, como diz no versículo 30, na qualidade de perversos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu e você, queridos, eu e você, porque eu me coloco também, nunca vamos ter, aleluia, nunca vamos culpar a Deus de nada, pastor, pelas nossas adversidades, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo lançada como semente verdadeira. Então não haverá desculpa nenhuma, porque muitas das vezes nós queremos culpar a Deus. Não, queridos, culpados somos nós. Aleluia. Acabamos de ler, Deus usa os seus instrumentos, Deus usa os seus profetas, Deus usa os homens de Deus para levar a palavra. Aleluia. Muitos de nós teremos condições sim, mas é de arrependermos pelos nossos pecados que nós mesmos cometemos. Aleluia. E por rejeitar os diversos avisos que até hoje a palavra do Senhor tem anunciado, queridos. Isso são avisos para nós. Isso são avisos para que nós venhamos a firmarmos os nossos pés na rocha até o fim. Pode vir o que vier. Eu sei que é doloroso, mas irmão, será que tu és essa rocha? Querido, nós servimos um Deus, ainda que Ele diz que ainda que nós venhamos a ficar órfãos, pai, mãe, Ele vai se tornar essas duas coisas. Ele não vai nos abandonar, ainda que venha a ser dolorido, queridos, mas Ele é Deus conosco. Aleluia. Aleluia. E o justo, eu e você, todos nós que reconhecemos, ou que deixamos de ser reconhecidos pelo Senhor, nós vamos viver em alegria. Vamos viver em eterna alegria por muito tempo na terra. Aleluia. Mas nós temos que ser tementes a Ele, queridos. Nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer desses contrastes aqui. Nós temos que nos esforçar. Existe um versículo na Bíblia que diz: o mundo é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar também a querer aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Não somente estarmos esperando pelo Senhor, porque a sua palavra diz, Ele diz que Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele quer fazer justiça por mim e por você, queridos. Aleluia.
e aqueles perversos que não vão habitar na terra se não mudar o quadro, a situação das suas vidas, aleluia, a vida dele não terá longanimidade, não terá vida longa, mas sim, aleluia, eles vão, em nenhum momento eles não vão ter calma na terra, porque nós sabemos que o inimigo ele veio o quê? Matar. E o Senhor veio para quê? Olha só, queridos, dar vida e vida em abundância. João 5:24, João Nilson. Eu asseguro, isso é para mim e para você, Jesus diz, querido, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para onde? Para a vida, querido. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, irmãos. Porque você está crendo. Porque você está crendo naquele que o Pai o enviou. Aleluia. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado, está aí, por força, e os que usam de força se apoderam dele. Temos que buscar, queridos, temos que nos esforçar, aleluia. Salmos 37:11, Jonis, por favor. Mas os humildes, nós temos que ter isso aqui também, no nosso coração, pastor. Né, pastor Mauro? Humildade. Que muitas das vezes nós deixamos passar longe. Temos que ter isso aqui, Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. E para finalizar, João Nilson, Mateus 5:5. Capítulo 5, versículo 5, João Nilson. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Por isso que quando fala aqui, queridos, os perversos eles não vão herdar, eles não vão habitar na terra por causa das suas maldades, queridos. Mas eu profetizo pela autoridade que Deus me dá, queridos, sobre as nossas vidas nesta noite. Sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os nossos filhos, para que nós venhamos a levá-la ao caminho de justiça, para que nós venhamos a dar bom testemunho para os nossos filhos. Eu me lembro que uma vez o meu filho mais novo chegou: pai, que testemunho o senhor dá? Que testemunho, pai? E eu ali, irmãos, fiquei, Mas também depois, João Marcos, chegou o tempo que Deus, eu ali fiquei calado, reconhecendo os meus erros como um pai, mas disse: Senhor, chegará o tempo do reconhecimento. E chegou, do nada o meu filho chegou para mim: pai, hoje eu creio no que Deus fez na vida do Senhor, hoje eu sei o Deus que o Senhor serve, hoje eu me alegro de ter o Senhor na presença de Deus. Então é porque Deus me viu como um justo, para a honra e glória dele, não minha, queridos, porque eu não sou nada, mas ele me viu como um justo. E ali, irmãos, quando ele falou aquilo para mim, de um dia para cá também, eu tô ficando igual o pastor Diogo, na live aqui de vez em quando. Agora eu estou chorando, mas é de alegria, irmãos, é de alegria, não é, pastor? Não é, eu concordo com ele, não sai de nós não, irmãos, é sobrenatural. É de alegria, é de gratidão, é de ver a obra do Senhor sadia, é de ver, ainda que venham as adversidades, as afrontas, as perseguições, mas é uma obra sadia, sim, porque o Senhor está no negócio. Aleluia. E para não tomar muito tempo mais, eu queria só concluir lendo para mim e para você nesta noite, queridos. Quero concluir lendo assim para mim e para você. Uma atitude amorosa, preste atenção.
Uma atitude amorosa transforma qualquer ambiente. Olha só. O sábio se comporta de maneira inteligente e procura manter o equilíbrio para a boa convivência. Muitas das vezes até sofrendo dano. Muitas das vezes nós sofremos, acabei de falar. Mas quando nós temos, aleluia, através do Espírito Santo que é dado para mim, para você, o entendimento das coisas de Deus, mesmo no meio do dano, ou seja, mesmo no meio da prova, nós vamos ser inteligentes. E Ele vai nos ajudar a sair dela. Ao contrário, diz assim, ó, para os tolos, a mesma coisa, olha, dos perversos. Para os tolos estão reservados o sofrimento, a ruína. Por isso, olha só, agora é para mim e para você. Por isso a sabedoria o convida ao arrependimento, convida a mim e a você, para todos os dias nós vimos nos arrepender daquilo que nós fazemos contra o Espírito Santo, porque todo dia nós pecamos, irmãos. Mas é lindo quando nós reconhecemos. Toda vida eu gosto de citar aquela passagem, pastor Mauro. Nunca mais eu vou tirar isso do meu coração, pastor Diogo. É aquela passagem do publicano e do fariseu. Ou seja, de um hipócrita e de um homem que reconhecia o seu pecado, de um homem que reconhecia a necessidade do Senhor na sua vida, porque muitas das vezes nós não reconhecemos não, como aquele fariseu hipócrita que só fazia as coisas para aparecer, que só fazia a oração para ele mesmo, nada era direcionada a Deus, e se achava ser justificado pelo Senhor. Porém, aquele que somente bateu no peito e nem ousou olhar para cima, ele disse: Senhor, ser favorável a mim, que sou pecador e necessito da tua presença na minha vida. Ei, querido, é forte. Por isso que eu e você temos que ser assim todos os dias, como publicando, olha, não é publicando não, mas é o publicano, reconhecendo as nossas falhas, amém? Eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Queria chamar aqui a minha esposa, vamos louvar um hino.